Graça e paz, meus irmãos. Vamos à meditação da palavra. Gênesis capítulo 17. Hoje nós vivemos um dia extremamente atípico. Tem dia em que parece que tudo que você tenta fazer dá errado. Ontem, eu terminando o banho, eu lavei ali os óculos e na hora de secar os óculos, os meus óculos simplesmente quebraram, né? Eles arrebentaram na minha mão e me deixaram, né, na berlinda. Hoje, na hora de passarmos e formatarmos a palavra que nós escolhíamos aqui, eu gosto sempre de fazer essa formatação no domingo, porque aí fica tudo muito fresquinho na cabeça, fica fresquinho na memória e a gente consegue falar sem estar lendo o texto. Se torna mais agradável também para aqueles que ouvem, né? Eu entendo que quando alguém ministra a palavra e eu sou o ouvinte, eu gosto de entender que aquele que fala com propriedade daquilo que está falando. E aí, todos os aplicativos hoje resolveram me deixar na mão, né? O celular não deu certo, o tablet não deu certo, e aí eu parti então para o computador na sala. Eu prefiro fazer sentadinho lá no canto, mas aí eu tive que ir para a sala e fazer no computador da sala e depois fazer essa transferência então para poder trazer para aqui. Só faltava agora o tablet não funcionar e eu tenho que trazer, né? No último caso, tudo rabiscado para, no momento aqui de uma possível consulta, ter aqui um socorro em tempo oportuno. E então, por fim, a impressora também resolveu não funcionar. Por essa razão, então, nós não temos hoje os boletins impressos. Mas, a revolta das máquinas, né? Hoje foi a revolta das máquinas. Mas nós louvamos a Deus que, independente de qualquer máquina ou independente delas decidirem falhar ou funcionar, nós meditaremos hoje na palavra que nos mostra que o nosso Deus, Ele não nos desampara, Ele está sempre conosco e a sua fidelidade é para si tanto quanto é para com cada um de nós. Então vamos dar continuidade aí no nosso texto, Gênesis capítulo 17. Se eu franzir os olhos, não ache que eu estou encarando você, é porque a iluminação me atrapalha. Então, em algum momento eu vou fechar um pouco os olhos para tentar reduzir um pouco a iluminação aqui em cima da Bíblia. Afinal, era esse o papel dos óculos, era isso que ele fazia, né? Só dava essa filtrada aí, mas vamos sem ele. Gênesis capítulo 17, apenas 8 versículos. Eu vou ler também aqui no meio digital, porque certamente não conseguirei ler na Bíblia, apesar de ela ter letras grandes. Gênesis 17, do 1 ao 8, diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e de tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã,
em possessão perpétua e serei o teu Deus. Louvado seja o Senhor. Após vários anos de silêncio, então o Senhor resolve outra vez aparecer a Abrão e renovar com ele ali a sua aliança. A nossa meditação tem por tema promessas renovadas. Nós vimos aqui, na última vez que nós meditamos, no capítulo 16, que tanto Abrão quanto Sarai já estavam em idade avançada, o seu corpo já estava amortecido, já cessara em Sarai o costume das mulheres. E ainda assim Deus leva mais um período de anos sem falar com Abrão, sem se manifestar para Abrão, de sorte que as esperanças daquele povo que habitava ali, que caminhava junto com Abrão e com Sarai, assim como a esperança de Abrão e de Sarai também, de que eles pudessem ter filhos, ela já havia desvanecido. E o Senhor, então, depois desse período, Ele torna a aparecer e Ele renova ali a sua aliança. E Ele faz isso com uma ação muito específica que vai acontecer pela primeira vez na palavra do Senhor. Veja, é como se a proporção que Abrão ele fosse amadurecendo para com o Senhor fosse também ali se revelando para ele. E nós podemos dizer que tanto quanto na palavra o Senhor se revela de forma progressiva, assim também para Abrão Deus revelou-se de forma progressiva, Ele mostrou-se de forma progressiva. E agora veja, Ele aparece a Abrão e Ele traz algo novo, Ele demonstra algo que até então Ele não havia demonstrado. Ele aborda Abrão, o texto nos diz aí no primeiro versículo, que Abrão ele atingiu a idade de 99 anos, Veja, 13 anos após o Senhor ter se manifestado para ele, então agora o Senhor retorna e se manifesta novamente a Abrão, e ele se manifesta da seguinte forma: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, o Deus que tudo pode. Anda na minha presença. Ali, a esperança que havia desvanecido por conta da expectativa humana, ela foi confrontada com a revelação de um Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso. E ele não somente manifestou ser o Deus Todo-Poderoso, mas ele outra vez declarou para Abrão: eu farei de ti uma nação numerosa, de ti sairão reis, a tua descendência eu darei a terra das tuas peregrinações. Vejam, meus irmãos, quando nós somos abordados pela desesperança, quando a nossa alma ela perde o sossego, e nós, diante da desesperança e do desassossego, nós procuramos com as nossas forças, nós buscamos por recursos humanos
como nós vimos aqui na última feita, né? A Sarai ali tentando um sinergismo, tentando de alguma forma contribuir para que o plano de Deus acontecesse. Muitas vezes nós temos essa mesma atitude, nós praticamos o sinergismo, né? Eu vou fazer aqui, né, a minha parte para que Deus faça a dele. O Senhor disse que eu devo me esforçar, né? Então eu vou me esforçar aqui, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou jejuar, para que Deus faça, para que Deus mude essa situação. E percebam que há uma lógica absoluta nesse tardar de Deus. Há um objetivo absoluto nesse demorar-se de Deus. Nós sabemos que o Senhor não tarda e nem tampouco demora. Porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Mas para Abrão e para Sarai, Deus estava retardando-se e demorando. Porque para eles, humanamente falando, cada dia que passava tornava-se impossível que aquela promessa se realizasse. E Deus então aparece agora a Abrão, e a saudação de Deus para Abrão é: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E compreendendo essa saudação, a palavra diz que Abraão prostra-se diante do Senhor. E isso me arremete à atitude de Jó, quando, questionando o Senhor em silêncio, quando Deus resolve responder, então o Senhor diz: olha, eu vou te arguir e tu vai me responder, se é que tu podes. Coloca-te na minha presença como homem. Eu vou te perguntar e você vai me responder. E depois do Senhor fazer aquela abordagem, fazer as perguntas, então a Jó, a resposta de Jó foi: eu sei, Senhor, eu sei que tudo podes. Em semelhança a essa reação, agora, Abrão também, ele prostra-se diante de Deus, reconhecendo que diante dele está aquele que pode fazer todas as coisas e que nada lhe é impossível. Ele prostra-se e então Deus continua, não num diálogo, mas num monólogo, onde Deus fala e Abrão ouve. Não há agora uma comunicação bilateral, mas uma comunicação unilateral, onde Deus diz: agora eu vou te falar o que eu vou fazer e você vai saber que eu sou Deus. Agora eu vou te revelar como eu vou proceder e você vai compreender que para mim não importa se você tem 99 ou se você tem 100 anos. E nós sabemos que esse fato aconteceu ali quando ele completara 99 anos, mas o Senhor vai retornar após. E diante dessa situação, nós compreendemos que o Senhor, ele tem aspectos que são inerentes somente a Deus. E um desses aspectos é o fato de ele revelar-se para o homem de forma surpreendente. É impossível o homem não se surpreender diante da revelação de Deus. Então todas as suas expectativas, todo o entendimento
você tem do ser de Deus e todo o conhecimento que você acha que possui acerca do ser de Deus, ele é nada diante daquilo que Deus ainda pode revelar a nós por meio do seu Santo Espírito, por meio também da sua ação em nossas vidas. Veja, El Shaddai no hebraico, né, é a primeira vez então que nós vemos essa palavra, a primeira vez que ela aparece nas Escrituras, e não há entre os estudiosos um consenso no significado literal da palavra. Todos eles concordam que El refere-se a Deus, mas há uma divergência entre o significado de Shaddai. Alguns entendem que é todo-poderoso, outros entendem que é um cume, outros que é um seio, né? Mas, se nós juntarmos todos os entendimentos de todos os estudiosos, de todos os teólogos, nós vamos compreender que, sendo rocha elevada ou sendo todo-poderoso, o fato é que El Shaddai trata-se do Deus Todo-Poderoso, que ele revela-se como um Deus Todo-Poderoso. E foi assim que ele fez para com Abraão, quando se mostrou nos 99 anos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E aqui cabe algumas observações, irmãos. Primeiro, que o Senhor, ele exigia que Abraão andasse na sua presença. E esse andar na presença de Deus, veja, não um caminhar basicamente, como nós muitas vezes entendemos, né? O Senhor está comigo onde quer que eu vá, né? Ele está presente, até mesmo porque nós compreendemos que é impossível sair da presença de Deus. Mas quando Deus diz assim, anda na minha presença, seja exemplo. E ele, veja, se nós trouxermos aqui uma comparação com Enoque, a palavra diz que Enoque andou com Deus. E agora nós temos Deus ordenando a Abraão que ande na presença dele. E esse andar na presença do Senhor é fazer tudo aquilo que glorifica ao nome do Senhor. Nós lemos em textos anteriores e nós vimos que mesmo Abraão tendo recebido o chamado de Deus para sair do meio da sua parentela, sair da sua terra e ir para o lugar que Deus lhe ordenaria, ele ainda tinha, vamos dizer assim, alguns ranços que eram inerentes ao homem pecador, assim como nós, né, temos os nossos ranços. E Deus então diz para ele, anda na minha presença, abandona a mentira, deixa o erro e seja perfeito. E veja, aqui perfeição não diz respeito a ser 10, a ser 100, a ser 1000. Perfeição aqui não diz respeito a ser todo certinho e nunca praticar o erro, até mesmo porque nós somos pecadores. Mas quando o Senhor diz, anda na minha presença e ser perfeito, o Senhor está dizendo para Abraão, busca aquilo que é a minha vontade. E até então, o que é que ele tinha buscado? Veja, nós temos aqui fatos curiosos, como o fato de Abraão andar ali pela terra e levantar altares ao Senhor. Em alguns lugares ele chega e levanta um altar ao Senhor e queima ali, né, sacrifícios ao Senhor, oferece sacrifícios ao Senhor. E tem um teólogo que diz que é como se Abraão ele estivesse perfumando com ofertas o lugar que fora santificado para o Senhor. Ele não oferece
ele não faz altares e nem faz sacrifícios quando ele está fora da terra das suas peregrinações. Mas em todos os lugares que Deus lhe ordenou que ele peregrinasse, ele levantou ali um altar e queimou uma oferta ao Senhor, como se ele estivesse perfumando, né, com as ofertas o lugar que Deus havia separado para fazer habitar o seu povo. Algumas atitudes que de fato Abrão ele praticava e que denotava que de fato ele temia a Deus e que ele era um servo de Deus. Mas veja, em várias oportunidades que ele teve de dar vazão ao seu pecado e demonstrar a sua natureza, ele o fez. De modo que Deus agora lhe ordena: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós usarmos aí o texto de Paulo, nós podemos dizer que Deus está dizendo para ele assim: quando você era menino, você fazia as coisas de menino, agia como menino. Agora, deixe de ser menino. Ande na minha presença e seja perfeito. Busque fazer aquilo que é a minha vontade. E muitas vezes, meus irmãos, trazendo aqui e aplicando para os nossos dias, muitas vezes nós queremos andar na presença de Deus, mas queremos fazer aquilo que é a nossa vontade. Ou até mesmo nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Não é? É como se na nossa oração nós disséssemos assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, e não a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, você não compreende, você não aceita. Não, mas Deus, Ele não faz isso. Deus é amor. Não é? Não, isso não é de Deus não, eu não aceito. E veja, toda vez que nós pecamos, a consequência do nosso pecado, a maldição do nosso pecado, não é uma maldição lançada por Deus, mas a maldição é consequente da desobediência a Deus. A ordem do Senhor é: eu tenho nas minhas mãos bênção e maldição. Escolhe a bênção e vive. Se você escolher a maldição, Deus não vai trocar de mão porque você escolheu a maldição. E muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos andar na presença de Deus, mas nós não queremos ser perfeitos. Nós não queremos buscar aquilo que é a vontade de Deus. E veja, a palavra nos diz que depois da batalha de Abrão com os quatro reis, Deus dirigiu-se a ele como um guerreiro e disse assim: eu sou o teu escudo. Quando Abrão refletiu sobre o fato de ter rejeitado a riqueza de Sodoma, Deus disse: eu sou o teu galardão e ele será sobremodo grande. Quando Abrão e Sara estavam amortecidos, Deus garantiu-lhes que ele era mais do que suficiente para realizar o milagre do nascimento. Deus vem até nós da forma que nós mais precisamos. Ele não vem da forma que nós queremos. Ele vem da forma que nós precisamos. E ele foi até Abrão e a Sara mostrando que ele era mais do que suficiente para fazer com que ela, sendo estéril e já tendo cessado os costumes, pudesse conceber. E para que Abrão, sendo já amortecido, pudesse ser pai de filhos. Não é do jeito que você quer, é da forma que você precisa. Muitas vezes, o que você precisa, você não quer. E o que você quer, você não precisa.
Eu ouvi muitas vezes o reverendo Renilson dizer que tudo que Deus faz é bom, mas nem tudo que é bom foi Deus que fez. É como se você tivesse que tomar um remédio extremamente amargo, mas que ele fosse exatamente eficaz. Enquanto por outra feita você poderia tomar um xarope extremamente doce, mas que ao invés de sarar, ele traria consigo outra enfermidade. Deus não nos dá aquilo que pedimos, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Junto com a revelação de Deus sempre vem responsabilidade. Veja, Deus não se revela para que nós hajamos de forma irresponsável. Junto com a revelação sempre vem responsabilidade. A revelação sempre traz consigo responsabilidade. Enoque e Noé haviam andado com Deus, mas Abrão deveria andar na presença de Deus. Ou seja, viver sabendo que os olhos de Deus estavam sempre sobre ele. E quantas vezes nós agimos de forma irresponsável, como se nós estivéssemos entregues à nossa própria sorte. Como se nós pudéssemos ocultar de Deus as nossas atitudes. Ou como se nós pudéssemos guardar um segredo de Deus. Talvez um pecado, né? Que nós temos ali como um pecadinho de estimação, que a gente não consegue abrir mão dele. E não conseguimos, jamais conseguiremos andar fora da presença de Deus. Ser perfeito não significa ser impecável, porque ninguém poderia alcançar esse objetivo. O termo perfeito significa ser honesto. Seja honesto com você, seja honesto com seu irmão, seja honesto com Deus. Davi diz: enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Seja honesto com Deus. Ah, Deus, o Senhor que sabe o meu íntimo, o Senhor que conhece. Sim, Ele sabe, Ele conhece. Mas seja honesto com Deus. Pequei mesmo, Senhor, fiz mesmo, sou miserável, pecador mesmo. Seja íntegro com você e com Deus. Tenha integridade no seu relacionamento com você, com Deus, com seu irmão. A quem nós podemos enganar? Muitas vezes nem a nós mesmos. Nós podemos até bancar de bom moço, de boa moça, aqui. Mas jamais poderemos adotar essa mesma atitude diante do Senhor. Seja honesto, sem culpa, seja sincero. Dedique-se inteiramente ao Senhor. A dedicação integral a Deus não significa que você vai viver 24 horas na igreja. Não! A dedicação integral a Deus não significa que você vai viver de joelho orando. A dedicação integral a Deus se dá quando você compreende a palavra que diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é viver integralmente para o Senhor. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E nós precisamos fazer esse movimento porque a revelação de Deus traz consigo a responsabilidade. E nós estamos recebendo a palavra revelada do Senhor. A palavra ser santo, ser perfeito, ela refere-se a um sacrifício perfeito, imaculado. Trata-se de um chamado à integridade. Lembra da palavra sincera, sem cera, íntegro, sem maquiagem, né? Sem rinodê.
íntegro. Como você acorda de manhã. Né? Dedicar-se inteiramente ao Senhor com integridade. Essa é a responsabilidade que vem sobre nós ao recebermos a revelação do Deus que é todo-poderoso. E Ele nos chama para isso. Ele nos chama para essa relação, para que nós andemos na Sua presença, para que nós sejamos perfeitos na Sua presença. O chamado aqui, no texto lido, refere-se a Abraão. Mas esse mesmo chamado diz respeito a cada um de nós, assim como descendentes de Abraão. Assim como aqueles que receberam a promessa que lhe fora feita aqui. Veja, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que a descendência de Abraão seria tanto como as estrelas do céu, quanto como a areia da praia do mar. E isso nos faz compreender que havia um objetivo para que houvesse essas duas comparações. E compreendendo essas comparações, nós podemos dizer que o Senhor estava falando para ele que a sua descendência ela seria numerosa, tanto aqui na terra, quanto todos aqueles que fossem feitos benditos por conta da aliança com Abraão, aqueles que seriam os seus filhos, não de carne, mas do sangue de Jesus Cristo, lhe falando de uma descendência também para a eternidade. E essa palavra diz respeito a nós que somos os seus descendentes para a eternidade. O Senhor nos chama para relacionar-se com Ele. A expressão a minha aliança, ela é usada 9 vezes somente nesse capítulo. E veja, quando ela aparece, o Senhor a usa de formas variadas. Ele diz, eu serei para ti, de formas variadas, demonstrando que em todo o tempo o cuidado do Senhor cercava a família da promessa para que nenhum dos planos de Deus pudessem ser frustrados. E é por causa disso, meus irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. Amém. Abraão, ele teria uma família material, que são os judeus, mas teriam também uma família espiritual, constituída de todos os que creem em Jesus Cristo. E se você faz parte dessa família, o chamado para o Deus que se revelou para nós é que você ande na sua presença e que você seja perfeito. Que Deus nos ajude a viver assim, para a glória dele mesmo e para a nossa alegria.